Olá, meninos e meninas. Vamos aqui a mais uma videoaula de correção dos exercícios. Hoje nós vamos corrigir a página 9 e a página 11 e 12, os exercícios 1, 2 e 5. Vamos lá? Antes da gente começar a corrigir a página 9, nós temos aí um contexto na página 8, que está em conexões, que vem contar uma situação de um matemático que é o Carl Friedrich Gauss. Se vocês lerem aí, vocês vão perceber que ele foi desafiado pelo professor dele em fazer a soma dos números naturais de 1 até 100. E rapidamente Gauss descobriu que essa soma dá 5.050. Mais para frente a gente vai estudar que esse princípio que ele utilizou, ele é usado para o cálculo da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Mas, por enquanto, a gente vai ver a situação aqui como um todo, e aí você vai conseguir perceber que, acompanhando, que ele foi percebendo que, quando a gente soma as extremidades da sequência, os valores sempre dão o mesmo. Então, 1 com 100 dá 101, 2 com 99 também dá 101, 3 com 98 também dá 101, 4 com 97, 5 com 96, sempre vai dar a mesma soma. Então, ao invés de ele somar de 2 a 2 ou de 3 a 3, ele percebeu esse padrão e ele conseguiu detectar que você tinha, no total, 50 somas iguais a 101. Então, foi mais fácil ele fazer a multiplicação 50 vezes 101 e encontrar 5.050 do que fazer a soma aí de todos esses números, ok? Partindo desse princípio, a gente tem lá na página 9, dizendo assim, uma sequência de números pode ser obtida por meio da sua fórmula ou lei de formação. Por exemplo, qual é a sequência que se forma com a lei de formação? A igual 2 mais 5n sobre 2, com n pertencendo aos números naturais. Aí pede, calcule os 5 primeiros termos dessa sequência. Vamos ver? Então, para isso eu coloquei n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e n igual a 4, seguindo a sequência dos números naturais. Então, o primeiro é 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4. Aqui a gente vai fazer só a substituição. Onde que na lei de formação tem o valor de n, eu vou substituir pelo valor que eu coloquei aqui e, consequentemente, eu vou encontrar um resultado final, ok? Então, para n igual a 0, eu tenho a igual 2 mais 5 vezes 0 sobre 2. Então, 5 vezes 0 aqui vai dar 0 sobre 2. 0 dividido por 2 vai dar 0. Então, 2 mais 0, 2. Então, o primeiro elemento aí, ou o primeiro termo da minha sequência é o número 2. Agora, vamos ver que para n igual a 1, eu tenho a é igual a 2 mais 5 vezes 1 dividido por 2. Então, resolvendo, 2 mais 5 vezes 1, 5 sobre 2. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Somado com os dois aqui, 4,5. Então, segundo termo, 4,5. Para n igual a 2, eu vou ter a igual a 2 mais 5 vezes 2 sobre 2. 5 vezes 2 vai dar 10, então eu vou ter 2 mais 10 dividido por 2, que vai dar 5. Então, 2 mais 5, 7. Terceiro termo aí da sequência é o número 7. Agora, para n igual a 3, vamos ver? A igual a 2 mais 5 vezes 3 sobre 2. 5 vezes 3, 15 sobre 2, 7,5. Então, 2 mais 7,5 é igual a 9,5. Então, quarto termo dessa sequência. E para n igual a 4, eu tenho a igual a 2 mais 5 vezes 4 sobre 2. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 vai dar 10. 2 mais 10, 12. Então, os 5 primeiros termos é 2, 4,5, 7, 9,5 e 12. Correto? Próximo. Escreva os 5 primeiros termos, determine a diferença de cada termo e o seu antecessor e complete a sequência até o 10º. Ou seja, naquela sequência existe um padrão, tá? Que padrão é esse? Vamos ver. Os termos é
2, 4,5, 7, 9,5 e 12. Percebo que de um termo para outro está sendo adicionado 2,5. Então, de 2 para chegar em 4,5, somou com 2,5. De 4,5 para chegar em 7, somou com 2,5. De 7 para chegar em 9,5, somou com 2,5. E de 9,5 para chegar em 12, também somou com 2,5. Ou seja, a diferença entre um termo e o seu antecessor é 2,5. Partindo desse princípio, a gente consegue descobrir. Então, 12 com 2,5, 14,5, com 2,5, 17, mais 2,5, 19,5, mais 2,5, 22, mais 2,5, 24,5. Então, aqui nós temos os 10 primeiros termos dessa sequência. Próximo. Use o processo de Gauss para fazer a soma dos 10 primeiros elementos dessa sequência. Então, vamos ver aqui? Aqui a gente tem a sequência e eu fiz conforme está aí no livro de vocês. Peguei os extremos, tá vendo? Ó, 2 com 24,5 deu 26,5. 4,5 com 22 também deu 26,5. Se eu pegar 7 com 19,5, também vai dar 26,5. Ou seja, quantas somas iguais a 26,5 eu vou conseguir encontrar fazendo esse processo? 5 somas. Então, eu peguei 5 vezes 26,5, encontrei 132,5. Percebam que fica muito mais fácil fazer por esse processo, essa soma dessa sequência, do que você ir adicionando, às vezes, de 2 em 2 ou de 3 em 3 para chegar nesse resultado total, correto? Próximo, agora lá na página 11, diz assim para a gente: identifique o padrão de formação da sequência e escreva os próximos 2 termos de cada uma. Então, você vai utilizar aqui o seu raciocínio lógico, observando a sequência e verificando o que está acontecendo. Está aumentando, está diminuindo, está sendo elevado ao quadrado, está multiplicando por algum número. O que está sendo proposto aqui em relação à sequência? Primeira coisa na letra A que eu vou ver, que a minha sequência ela está diminuindo. É 20, depois foi para 17, depois 14, depois 11. E eu tenho um valor que está sendo diminuído. Que valor é esse? Bem fácil, ó. Cada termo é igual ao anterior subtraído de 3, ou seja, está diminuindo de 3 em 3. Então, de 20 para 17 diminuiu 3, 17 para 14 também diminuiu 3, de 14 para 11 também diminuiu 3. Agora, de 11 para qual número aqui que vai diminuir 3? Vamos lá, completando? 8. Então, 11 menos 3, 8. E agora, pegando 8, tirando os 3, vai ser 5. Então, aí estão os 2 próximos termos também, correto? Olha a letra B. 1, 4, 9, 16, 25. Você vai perceber que ela está aumentando, só que ela não está aumentando um valor que é fixo. Então, o que está acontecendo aqui com esses termos? Vamos ver qual que é o padrão de formação? Essa sequência é a sequência dos quadrados perfeitos não nulo, ou seja, a sequência numérica elevada ao quadrado. Que sequência é essa? Por exemplo, 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado, 4, 3 elevado ao quadrado, 9, 4 elevado ao quadrado, 16, 5 elevado ao quadrado, 25. Então, o próximo seria 6 elevado ao quadrado, 36. 7 elevado ao quadrado, 49. E assim por diante, correto? Letra C. 0, 4, 16, 36, 64, 100. Qual seria o padrão de formação dessa sequência? Então, ela está aumentando, mas novamente não é um valor fixo, mas ela tem um valor aqui, ou seja, ela tem um padrão que rege essa sequência. Qual que é ele? Essa é a sequência dos números naturais pares elevados ao quadrado. Aqui nós tínhamos a sequência dos números naturais elevados ao quadrado. Aqui eu tenho apenas os pares. Então, vamos lá? 0 ao quadrado é 0. 2 ao quadrado é 4.
4 ao quadrado, 16. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 10 ao quadrado, 100. Qual é o próximo número natural par? Vai ser o 12. Então, quanto que é 12 elevado ao quadrado? 144. Qual é o próximo número natural par que a gente tem depois do 12? É o 14. Então, quanto que é o 14 elevado ao quadrado? 196, correto? Então, aí tem um padrão para vocês e os dois termos. Letra D. 1, 2, 4, 8, 16. O que está acontecendo aqui nessa sequência? Ou qual o padrão de formação dessa sequência aqui? Simples, ó. Cada termo é igual ao anterior multiplicado por 2. Então, começando do 1, para a gente chegar no 2, foi multiplicado esse por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Esse aqui multiplicando por 2. 2 vezes 2, 4. Multiplicando por 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 16 vezes 2 vai dar 32. 32 vezes 2 vai dar 64. Correto? Próximo. Uma fábrica de bombons lançou um novo produto em caixas de tamanho diferentes que contém 2 sabores dispostos do modo como mostra a figura. Então, a gente tem aqui 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4 e 2 por 5. A identificação feita logo abaixo das caixas utiliza um código que indica a relação entre comprimento e largura de cada um. Então, comprimento vezes a largura. A letra A pede o seguinte, ó, complete a tabela a seguir, que relaciona a largura das caixas com as quantidades de cada um dos tipos de bombons e com a quantidade total de bombons na caixa. Vamos ver? Então, vamos lá. A primeira aqui, que tem a largura 2, a gente tem um bombom aqui, que está nesse formato de losango, tá? Então, 1 e 4 bombons no formato aqui de coração, correto? Agora, a soma deles, eu tenho no total 5 bombons. Já nessa que a largura é 3, eu tenho 2 no formato de losango e 6 corações, totalizando 8 bombons nessa caixa. Esse aqui que tem largura 4, eu tenho 3 no formato de losango e 8 bombons no formato de coração, totalizando 3 mais 8, 11 bombons. E esse último que tem largura 5, ele vai ter 4 bombons no formato de losango e eu tenho 10 bombons aqui no formato de coração, totalizando 4 mais 10, 14. Tranquilo? Essa alternativa ela é bem fácil, ela está explícita aqui já a partir dos desenhos. Vamos ver a próxima. Letra B. Explique o padrão de formação de cada uma das sequências e escreva uma expressão para representar cada uma. Observe. Então, como é que a gente vai chegar nesse padrão de formação, nessa expressão que representa a quantidade de bombons no formato de losango, no formato de coração e no total de bombons da caixa, certo? Então, eu vou colocar L representa a largura, Q vai ser a quantidade de bombons quadrados, tá? Que seria esse aí no formato de losango, e C é a quantidade de bombons em formato de coração, correto? Então, para chegar aqui nesse tipo de formato, que é um losango, a quantidade desse tipo de bombom em cada caixa é uma unidade a menos do que a largura, ou seja, Q é igual a L menos 1. Vamos comprovar isso aqui? Vou voltar de novo aqui para vocês verem, ó. Percebo que a largura aqui é 2. A quantidade não é 1, ou seja, uma unidade menor que a largura. Nesse aqui que a largura é 3, eu não tenho 2, ou seja, 3 tira 1, 2. Tá vendo? É sempre uma unidade menor do que a largura. Então, a gente pode ir lá colocar que é L menos 1. Agora, no formato de coração, ó, a quantidade desse tipo de bombom em cada caixa é igual ao dobro da largura da caixa. Vamos comprovar?
voltando aqui de novo. Então, aqui a largura era 2, corações tem 4, ou seja, o dobro da largura. Olha esse, 6, a largura é 3, também o dobro. Esse é 8, a largura é 4, o dobro também. E por fim, esses são 10 e a largura é 5. Então, comprovando aí nossa resposta, C é igual a 2L. E agora, para chegar no resultado final, a gente vai ter a quantidade total de bombons em cada caixa é 1 unidade a menos do que o triplo da largura da caixa. Ou seja, 3L menos 1. Observe aqui, vamos voltar lá de novo. Então, aqui, ó, qual seria o triplo de 2? Não é 6? Então, o total deu 5, ou seja, o triplo tirando uma unidade. Qual o triplo de 3? Não é 9? Tirando uma unidade vai ser 8. O triplo de 4, não é 12? Tirando uma unidade vai dar 11. O triplo de 5, não é 15? Tirando uma unidade vai dar 14. Então, aí a gente tem as 3 expressões que representam a quantidade desses bombons, correto? Letra C. Quantos bombons haveria em uma caixa de 2 por 8? Simples. No lugar da largura, a gente vai completar com o valor de 8. Então, não é 3L menos 1? Então, vai ficar 3 vezes 8 menos 1. 3 vezes 8, 24, menos 1, 23. Então, haveria 23 bombons em uma caixa 2 por 8, correto? Questão 5. Na sequência 1, 3, 5, 7, 9, perceba que a gente tem os 3 pontinhos aqui indicando que ela é infinita, tá? Quais serão os próximos 3 números? Então, se você perceber aqui, na verdade, eu tenho a sequência dos números naturais ímpares. Então, os números naturais ímpares começando com o número 1, tá? Eu vou ter sempre adicionando de 2 a 2 para chegar no próximo. Então, 9, o próximo vai ser 9 mais 2, 11, somando com 2, 13, somando com 2, 15, tá? Então, os próximos termos é o 11, 13 e 15. Letra B. Considere que n pertence aos números naturais não nulos. Qual das seguintes formas representa os termos dessa sequência? Então, se você fosse testando aí, qual dessas 3 formas se encaixaria aqui nessa sequência? É simples, ó. Esse aqui não é o primeiro termo, então você vai substituir n aqui por 1 para você saber se vai encontrar 1. Vamos ver, ó. Se eu pegar aqui, ó, 2 vezes 1 vai dar 2, mais 1, 3. Perceba que o 3 é o segundo termo e não o primeiro. Então, essa primeira já está errada. Vamos ver 2, ó. Para t igual a 1. 2 elevado a 1 vai dar 2. Menos 1 vai dar 1. Correto. Então, o primeiro deu certo. Vamos ver agora para o segundo termo. Tn. Então, seria T2. 2 elevado a 2, 4. 4 tira 1 vai dar 3. Então, certinho também. Vamos ver aqui para o terceiro, que é 5. T3. Então, 2 elevado a 3 vai dar 8, que é 2 ao cubo. Menos 1 vai dar 7 e não 5. Então, infelizmente, a 2 também não dá certo. Ou seja, só sobrou para a gente a terceira. Então, você vai fazer a substituição. Ó, 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Certinho. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Seguindo a ordem, tá, gente? Terceiro termo. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Quarto, 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. E assim sucessivamente. Correto? Pessoal, chegamos aqui ao fim da nossa videoaula. Espero que vocês tenham aprendido, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço e até mais.